Meus caros, vivam bom dia neste dia do pai e do Hermano José, que hoje faz 72 anos, dia 19 de março, e começamos com esta verdade de La Palice. Não podemos deixar que pessoas sem nenhuma ligação a Portugal venham aqui usar os hospitais e aceder a medicamentos. Assim, o SNS não vai sobreviver. Lembram-se das gêmeas, mas não é o único caso, claro. Foi talvez o mais importante, 4 milhões de euros para duas crianças que se foram embora, que eles ficaram na mesma, mas nós ficámos com menos 4 milhões de euros que não seriam fornecidos a qualquer portuguesa, qualquer criança portuguesa. Lá foram, e Marcelo fica com isso na história, quer ele queira, quer não, cortou relações com o filho, enfim, mas isso não resolveu absolutamente nada. As crianças foram tratadas com medicamentos que não estariam ao alcance de qualquer português. Aliás, recordo que qualquer doente oncológico, se o seu tratamento subir acima de um determinado limite, que até há pouco tempo era 1750, acho que agora já subiu um pouco para 2200 e tal, esse medicamento tem que ter uma autorização especial para ser prescrito. 2.000 euros, não é 4 milhões. Mas as gêmeas foram-se embora com os 4 milhões e, neste momento, não sabemos, ninguém faz estes estudos, e se os fizessem escondiam-nos, que é para o povo não saber, mas obviamente que pessoas que não são portuguesas chegam aqui, metem-se na fila, são atendidos, com certeza, obviamente, ninguém está a dizer o contrário, mas os hospitais não são infinitos, o nosso orçamento também não é, e a verdade é que falta para os portugueses. Ora, se falta para os portugueses, não podemos dar em primeiro lugar para quem não é. Isso é uma verdade insufismável e que ninguém pode negar em Portugal. Ou então não é um bom português. Vimos também nos últimos dias que o PS ainda não se deu conta que não é o partido mais votado, nem sequer é o segundo, é o terceiro. E pensa que continua a governar com maioria absoluta, como no tempo de António Costa, que esteja bem longe, quanto mais longe melhor, e vamos falar também sobre ele no decurso deste telejornal. O PS não aceita que já não manda no país e está a bloquear os órgãos da Assembleia da República. Por exemplo, a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional, que não vai avante porque o PS, mais uma vez, adiou essa escolha, essa apresentação à Assembleia da República. Bem, sabemos que é a Assembleia da República quem vota, mas obviamente é preciso ter 2/3 para conseguir eleger os nomes que faltam para o Tribunal Constitucional. E o PS acha que o Chega não tem direito, apesar de ser um partido maior em termos de representatividade do número de deputados na Assembleia da República, o PS acha que o Chega não tem direito a nomear nenhum juiz para o Tribunal Constitucional. Quer, portanto, que o Tribunal Constitucional continue a ser capturado pela esquerda e pela extrema-esquerda, até o PCP, que tem 3 deputados, como ontem muito bem disse André Ventura, até o PCP lá tem um juiz metido no Tribunal Constitucional. Como é que este Tribunal Constitucional pode ser um tribunal, digamos, independente, com gente do PCP lá metida? Claro que não. Portanto, já devíamos ter renovado a equipa meses atrás de meses e continuamos à espera que haja acordo e o PS bloqueia e, portanto, o Tribunal Constitucional continua a trabalhar com uma equipa que não é a total. Falta lá gente e o PS não deixa que o Chega nomeie o seu representante para o Tribunal Constitucional. E, portanto, continuamos, apesar de estar em terceiro lugar, continuamos num regime socialista, mas com um U e com um acento no U. Socialista. Vejam lá de onde é que vem socialista. Este assunto nem valia a pena nós falarmos nele. PCP critica a falta de casas, mas é um dos partidos com maior património imobiliário. E até há pouco tempo era mesmo o partido com maior património imobiliário. E depois diz que não há casas. Era muito fácil. Era só abdicarem de parte desse património e transformá-lo em habitação social. De que é que estão à espera? E cá está o Jornal Económico a fazer eco do que falámos há pouco. O PS rejeita que o Chega possa integrar, por exemplo, o Tribunal Constitucional ou até de participar na lista conjunta que fizemos há 2 anos para integrar o Conselho de Estado. Foi o que disse André Ventura. O PS trava a eleição de órgãos externos ao Parlamento e Ventura acusa os socialistas de bloqueio ao Chega. Mas é que o PS não tem poder, nem há democracia nisso para poder bloquear seja quem for. Portanto, o PS está a prestar um péssimo serviço ao país, aliás, como tem feito nos últimos 50 anos de centrão da corrupção. E aqui temos mais um sinal dos tempos. Em Coimbra, a estátua de Dom Dinis, na Alta Universitária, foi alvo de vandalismo. E porquê?
Ora, vejam a estátua de Dom Dinis e o respectivo pedestal, localizado na praça com o mesmo nome, na Alta Universitária, que é a zona classificada pela Unesco, foi vandalizada com pichagens a vermelho, num atentado ao património monumental da cidade. O ato ocorreu poucas semanas após a conclusão de uma intervenção de restauro que se prolongou por cerca de 2 meses, com um custo de mais de 20 mil euros. Foi tudo deitado para o lixo. E eis aqui o que eu pergunto: se o discurso de ódio vem mesmo da direita. Porque no sábado passado, meia dúzia de fanáticos, não eram mais do que isso, com bandeiras da Palestina e do arco-íris e algumas tarjas a dizer morte a Israel. Repito, morte a Israel. Impediram que a missa das 18 horas decorresse normalmente na igreja de Santa Cruz, não é? Em Coimbra também, porque essa meia dúzia de fanáticos berrava a plenos pulmões, ajudada por um carro de som que também lá estava, não é? Com uma coluna de som bem forte, que amplificava toda essa gritaria e quando todo tipo de insultos e de ódio contra Israel. E impedia, esse barulho todo cá fora, impedia que se ouvisse a missa lá dentro. Ora, meus caros, chegamos a esta democracia capturada por meia dúzia de ativistas fanáticos que já ninguém controla. Está em roda livre. E depois, a escumalha, que não tem outro nome, da comunistação social, garante que o discurso de ódio vem da direita. Meus caros, isto só pode acabar mal. E como se não chegasse das neiras, vem agora este amigo dizer que não pode haver gente do Chega no Tribunal Constitucional. Este democrata vem dizer isto, não é? Não pode haver gente do Chega. Um democrata, claro que entre aspas, que chegou ao segundo cargo da nação e pretende cancelar o segundo maior partido português. Vejam aqui a democracia do Partido Socialista, de um indivíduo que foi Presidente da Assembleia da República. Vejam a noção de democracia que este senhor, para não dizer outra coisa, teve e ainda tem. Não pode haver gente do Chega. Gente do Chega não são portugueses. Não sei o que é. Este colonialista com certeza deve achar que nós somos escravos e, portanto, não temos condição para chegar ao Tribunal Constitucional. Somos mais votados que o partido dele, ele também ainda não percebeu isto, mas gente do Chega, como se fosse gente leprosa ou com alguma doença contagiosa, não pode chegar ao Tribunal Constitucional. Vejam o que é o socialismo, vejam o que é o Partido Socialista em Portugal em 2026, 52 anos depois da Revolução. Estamos mais fanáticos, estão eles, claro, mais fanáticos e mais fascistas do que o próprio Salazar. Duas intervenções minhas ontem na Comissão 14ª, uma interpelação ao Ministro das Infraestruturas sobre as estradas da Serra da Estrela, no dia em que se comemorou ceia, que se homenageou ceia na Assembleia da República, foi o dia de ceia ontem, com algumas atividades culturais, alunos do Conservatório, da Escola Profissional da Serra da Estrela, e também uma pequena peça de teatro, protagonizada por dois funcionários da Câmara de Ceia, que por acaso fizeram muito bem o seu papel, e foi, portanto, ontem o dia de ceia e eu tive esta intervenção também a falar de ceia das estradas da Serra da Estrela, de Ceia, de Viseu, o IC6, que é prometido ano após ano, e foi há poucos meses prometido pelo Sr. Ministro Pinto Luz, que veio a ceia de propósito, prometer que as obras iam arrancar, afinal, ontem nem sequer me respondeu e o secretário de Estado veio dizer que, bem, essas obras são para 2027, não são para agora. Quer dizer, vieram a ceia em 2025 prometer as obras para o ano seguinte, que era este ano, 2026, acho eu. E a seguir a 25 não vem 27, vem 26. E afinal, estamos em 26, no princípio de 26, e já não é em 26, é só em 27, portanto, continuamos à espera das promessas que nem PS nem PSD conseguem cumprir. É preciso um bocadinho de descaramento para vir a ceia, prometer obras para o ano seguinte, quando afinal é dali a 2 anos. E quando lá chegarmos, veremos quando é que elas são. Sempre a mesma coisa, 50 anos do Centrão, 50 anos de enganar os portugueses. Ontem ainda, mas na segunda comissão dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, fiz uma intervenção sobre um projeto de voto do LIVRE que está indignado com o facto de na Hungria serem proibidas as marchas LGBT e aquelas marchas todas do orgulho lá deles, não sei que orgulho é que eles têm em ser assim, mas eles lá terão o seu orgulho. Bom,
O que eu perguntei foi se a esquerda não quer protestar da mesma forma contra a mesma proibição das marchas do orgulho coiso, como eu lhes chamo para não me cortarem o vídeo, as marchas do orgulho coiso, porque é que não protestam contra essa proibição na Palestina ou no Irão, ou em qualquer uma das monarquias do Golfo, ou em qualquer uma das teocracias ou ditaduras, porque neste momento no planeta Terra só temos dois tipos de ditaduras, ou são de esquerda, portanto comunistas, ou são teocracias, ok? Portanto religiosas. Porquê é que não vão para o Irão, para a Palestina, para essas teocracias protestar contra a proibição de serem lá, de poderem lá desfilar com todo aquele orgulho que eles têm, um orgulho tal que se toda a gente fosse como eles, a humanidade acabava em 2 gerações, pois ninguém se reproduziria, como facilmente conseguem perceber. E o que me mete mais impressão é que os mesmos que são woke, que protegem o planeta à custa de tudo, querem que nós voltemos às cavernas, querem que nós abdiquemos de toda a nossa qualidade de vida, querem que abdiquemos dos combustíveis plásticos, todos os derivados de petróleo, e portanto voltaríamos para aí 300 ou 400 anos atrás, são os mesmos que depois não se reproduzem e convidam as pessoas a serem todas como eles, portanto a ninguém se reproduzir. Se assim for, a humanidade acaba em 2 gerações. Para que é que eles querem preservar o planeta se daqui a 2 gerações não estão cá humanos nenhuns? Isso se fôssemos todos malucos como eles.